Pessoal, fim de temporada aí pro Vasco, cara. Acabou o ano. Vasco 2, Cuiabá 1, né? Um ano que se encaminhou aí para ser um ano muito melancólico para nós vascaínos, né, cara? O Vasco não jogando nada nessa reta final de Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim o Vasco conseguiu mudar sua postura, jogadores aí mostrando um futebol que não mostraram durante a temporada, e o Vasco conseguiu duas vitórias importantes que nos garantiram a Sul-Americana aí na próxima temporada. Foi o máximo que o Vasco conseguiu. Jogou muitas oportunidades no lixo aí durante a temporada. Hoje era pra gente estar comemorando a volta à Libertadores, mas o Vasco vacilou. A gente sabe muito bem que a maioria desses erros foram por culpa da diretoria, que não trouxe um zagueiro para o Vasco evitar de tomar todos esses gols que o Vasco tomou no Brasileiro, para o Vasco tentar se manter sempre ali na parte de cima. Isso não aconteceu a reta final. O Vasco foi ladeira abaixo e o Felipe Maestro conseguiu fazer o que ele pôde fazer, mudou o esquema tático. Jogadores começaram a jogar mais, né, cara? Diferentemente do que o Rafael Paiva vinha conseguindo extrair desses atletas, o Coutinho jogando muita bola aí nesses dois últimos jogos. E também tivemos aí vários outros jogadores que foram potencializados pelo esquema tático, como por exemplo o Matheus Cocão, que jogou muito, né, cara? E também como um todo fez uma boa temporada, mas nesses dois últimos jogos eu gostei muito das atuações do Matheus Cocão, você vendo aí o Verratti voltando a balançar a rede. Certamente se tivesse mudado umas 2 ou 3 rodadas antes, hoje o Vasco estaria talvez até mesmo no lugar do Corinthians, ali em 7º lugar. Mas águas passadas, o Vasco terminou o Brasileirão de maneira honrosa. Ficamos na 10ª colocação com 50 pontos conquistados. E agora é virar a chavinha e, se Deus quiser, vender logo o Vasco pro grego, porque o torcedor tá louco para que o Vasco faça um bom ano em 2025, um ano muito mais seguro do que foi esse ano de 2024, por mais que a gente não correu tantos riscos assim de ser rebaixado, mas o torcedor quer mais. Isso é muito pouco pela grandeza do Vasco. A gente vendo todos os nossos adversários lá no Rio de Janeiro ganhando títulos e o Vasco não. O Vasco parado no tempo, o Vasco sem evoluir. A única SAF do Brasil que deu errado foi a do Vasco. E certamente a gente espera que a partir do ano que vem as coisas mudem e que o Vasco seja vendido o mais rápido possível, porque só a venda da SAF do Vasco salva o nosso clube. Não tem essa de reestruturação. Pode ser que o Pedrinho aí quite as dívidas do Vasco, faça um clube um pouco mais saudável, crie um Vasco mais saudável, só que aí pode chegar um outro presidente e afundar o Vasco. Pode fazer igual o cara lá no Corinthians está fazendo, né? Contratando Deus e o mundo sem ter dinheiro para pagar. Conseguiu uma vaguinha na Libertadores, é verdade, mas e a dívida? Vai ficar pro clube, né? Pode ser que isso aconteça e no futuro depois o Vasco arrebente de novo, né? A gente espera que o investidor chegue, quite essas dívidas do Vasco. Há informações, de acordo com o jornalista Leonardo Baran, de que o grego Marinakis estaria disposto a pagar à vista as dívidas do Vasco para quitar tudo e pegar o clube aí para ele brincar aqui no futebol brasileiro, né? Seria mais ou menos por aí. Mas falando sério, o Vasco precisa urgente ser vendido aí para um novo investidor, para que o nosso ano seja um ano melhor, para que o Vasco não passe com o que o Atlético Paranaense passou, né? Um clube aí que poderia ter lutado por coisas maiores na temporada, acabou caindo de divisão devido ao péssimo planejamento e às escolhas de contratações. Os caras contrataram o Praxedes aí que estava no Vasco, né? É tipo de contratação de jogador que rebaixa time, cara. O Vasco não pode cometer mais esses erros achando que jogador fraco vai desempenhar bem, que jogador fraco vai ser potencializado. Se você não tiver um elenco forte, um time homogêneo, com grandes jogadores no seu elenco, você vai cair e vai lutar para não cair o Campeonato Brasileiro. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém, ele é cruel. 2 times finalistas das últimas 2 Libertadores quase foram rebaixados, como aí a situação do Atlético Mineiro desse ano, foi finalista de Copa do Brasil, de Libertadores, com detalhe, não caiu para a segunda divisão, e o Fluminense, que foi campeão ano passado, por pouco não caiu de divisão também, porque o Palmeiras abriu as pernas para os caras, né? E o Vasco não pode dar mais sopa ao azar. A gente não aguenta mais ver o Vasco lutar contra rebaixamento e principalmente cair, cara. Não dá. Tem que mudar tudo e a SAF tem que acontecer de novo do Vasco. Tem que vir aí um investidor pesado e eu espero que o grego seja esse cara, né? Já entrando no assunto do grego, de acordo com as informações atualizadas que temos, a notícia trazida aí pelo jornalista Leonardo Baran, o Marinakis deve chegar ao Rio de Janeiro antes das festas de fim de ano para intensificar a negociação da compra da SAF do Vasco. Certamente, ele sabe que é um período muito essencial para a temporada de 2025, essa época que o Vasco vai ter para contratar jogadores, e esperamos que isso seja solucionado o mais rápido possível, para que o Vasco consiga ainda contratar bons jogadores, pelo menos nesse primeiro semestre, e lógico, no segundo semestre, e o Vasco traga grandes jogadores que estão no futebol europeu, para a gente montar um time muito forte em 2025, né? Esse é o prognóstico do torcedor, né? Esse é o prognóstico aí que a gente espera que aconteça, mas tudo no Vasco é complicado, eu acredito que pode demorar alguns meses, sim, essa venda da SAF,
mas se acontecer antes, a gente vai comemorar demais, porque só o Vasco vai ter a ganhar com a venda da SAF. E também o torcedor que vai comemorar muito a venda, principalmente pro Grego, que é um cara que tá cheio da grana, querendo investir, querendo realmente fazer o Vasco uma potência. Ele deixou isso claro lá no Sky Sports, que ele não pega projeto furado, né? O cara quer coisa grande, quer fazer algo grandioso aqui no futebol brasileiro, e é o que a gente espera aí, se Deus quiser, ele comprando a SAF do Vasco. E você, torcedor, qual foi a sua análise aí da temporada? O que você achou desse ano do Vasco? O que você ficou de bom tamanho, a 10ª colocação, semifinal de Copa do Brasil? O que você achou aí do Vasco nessa temporada? Eu acho que ficou de bom tamanho pelo prognóstico, pelos jogadores que temos no nosso elenco. Esse elenco era claramente para lutar para não cair de divisão, e o Vasco conseguiu voltar pelo menos a uma competição sul-americana. Vamos estar na Sula o ano que vem. Bom, e já falando na situação do ano que vem, já temos o planejamento aí da pré-temporada, né? Dia 27 de dezembro, parte do elenco vai iniciar aí os treinamentos visando a estreia no Campeonato Carioca, previsto aí para a estreia no dia 12 de janeiro. O restante do grupo voltará uma semana depois dos trabalhos, no dia 4 de janeiro. Essas são as informações iniciais do prognóstico aí para o elenco vascaíno para a próxima temporada. E também tivemos a novidade envolvendo venda de jogadores, cara. Além do Matheus Cocão, que é um grande ativo que o Vasco deseja vender ele, no mínimo por 25 milhões de reais, outro atleta que o Vasco deverá vender é o zagueiro João Vitor. O jogador despertou interesse do CSKA Moscou da Rússia. O clube europeu sinalizou com a oferta inicial, que foi considerada baixa pelo Vasco. O primeiro interesse dos russos girava em torno de 4 milhões e meio de euros, 29 milhões de reais na cotação atual, e o Vasco só aceita negociar o jogador no mínimo por 6 milhões de euros, um pouco mais de 38 milhões e 600 mil reais, ou algo próximo a esse valor, com um acréscimo dos bônus de 2 milhões de euros que o clube ainda terá que pagar ao Benfica. Na negociação aí que foi conduzida pelo Matos no início da temporada, o jogador custou 6 milhões de euros ao Vasco, 32 milhões na cotação da época, mas o valor da sua contratação ainda pode chegar a 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões e 800 mil reais, caso todas as metas sejam atingidas do jogador aí no Vasco. O Vasco entende que precisa recuperar ao menos o valor que pagou pelo João Vitor, de acordo com o Globoesporte.com, e se chegar a proposta, o Vasco não vai se opor e vai vender o João Vitor. Eu vi muitos comentários de gente falando, mas vai vender o João Vitor para ficar com o Maicon e com o Léo Pelé. Claro que não, a gente espera que venha outros zagueiros. Logicamente, a diretoria do Vasco não vai cometer esse mesmo crime, né? Que é não trazer um zagueiro para o Vasco em 2025. Não vejo fundamento nenhum em imaginar que a zaga do Vasco será Maicon e Léo Pelé em 2025. Pode ser ali na primeira rodada do Campeonato Carioca, nas primeiras rodadas, mais para a temporada. Eu não acho que essa será a zaga do Vasco. Eu venderia assim o João Vitor. Eu não acho isso tudo, mas comparado aos jogadores que temos no nosso elenco, ele acaba se sobressaindo porque o elenco é muito fraco. Por isso que ele é titular, por isso que ele, até certo ponto, é incontestável entre os torcedores vascaínos, mas eu acho que o Vasco acha melhores jogadores no mercado por um valor muito mais acessível do que pagou pelo João Vitor, né? Um jogador que pode comprometer a equipe a qualquer momento, sempre é expulso, sempre tá pendurado, toma cartão besta, né, cara? Aquele jogo contra o Botafogo foi expulso infantilmente num pênalti, além de outras expulsões que tivemos ao longo da temporada. Não é um mau jogador, na minha opinião, ele seria reserva do time do Vasco se o Vasco estivesse com a zaga ideal, mas para ser o titular incontestável, eu não vejo ele nesse cenário no Vasco, na minha opinião, principalmente no Vasco do Grego, que é o que a gente espera, né? Que o Vasco tenha jogadores muito melhores do que o João Vitor e, logicamente, o Léo Pelé e Maicon. Deixa nos comentários se você venderia o João Vitor aí para o CSKA, que ofereceu essa quantia pelo jogador, só que o Vasco quer no mínimo 38 milhões e meio. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta o que você achou da temporada do Vasco e esse jogo contra o Cuiabá, hein? Tamo junto. É nóis.